Agora, vamos continuar, dar mais um passo no nosso assunto de estequiometria, porque até agora foi muito tranquilo, a gente falou dos casos gerais, mas é muito importante que dentro de estequiometria a gente também trabalhe com os casos específicos de estequiometria. E aí a gente tem basicamente 4 casos específicos. A única coisa que você precisa prestar atenção é que nada vai mudar do que a gente viu até agora. A única coisa é que você vai ter que fazer um complemento, tipo mais um passo para atender à especificidade do exercício. Você vai continuar escrevendo a equação, você vai continuar balanceando essa equação, você vai continuar relacionando através da grandeza mol qualquer participante dessa reação balanceada, e aí a única coisa que você precisa ficar atento é para algumas especificidades, como a gente vai ver agora. E aí eu tenho 4 casos específicos, que o primeiro deles é quando eu falo de reações sucessivas. Algumas reações químicas acontecem em etapas e muitas vezes o seu objetivo não está na etapa ou nas etapas. O seu objetivo é lá na equação global, na equação final. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é chegar na equação global, chegar na equação final através da soma dessas etapas, e aí chegou na equação final, vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez até agora. Segue aquela linha do tempo que eu mandei para vocês, que aí vai dar tudo certo. O segundo caso é que muitas reações não acontecem com rendimento de 100%. O que seria isso? Quando a gente tem um determinado reagente, e essa reação acontece, de um modo geral, a gente parte do pressuposto que tudo que você tinha de reagente vai virar produto. Isso seria o equivalente a ter 100% de reagente, 100% de rendimento, que seria todo o seu reagente sendo transformado em produto. Só que na prática, muitas vezes, isso não acontece com 100% de rendimento e acontecem algumas perdas no processo. Então, na verdade, eu preciso entender que muitas reações eu vou ter que levar em consideração um rendimento diferente de 100%. O outro caso específico é quando eu me refiro a um reagente limitante ou em excesso. Quando você coloca determinados reagentes em contato para reagir, você pode colocar algum deles em excesso. Só que a hora que o reagente que estiver na menor quantidade em mols for totalmente consumido, não adianta você ter excesso, que a sua reação não vai continuar acontecendo. Então eu preciso determinar primeiramente quem é o meu reagente limitante. Quem é o reagente que vai limitar a quantidade de produto formado. E por último, quando a gente fala do grau de pureza de um reagente. Quando a gente vai promover uma determinada reação química, a gente parte do pressuposto que aquele reagente ele é totalmente puro. Só que na prática nem sempre é isso que acontece e a gente também precisa levar em consideração. Então nós vamos ver agora cada um dos casos, fazendo os exercícios para botar tudo em ordem, para a gente tirar de vez essa pedra no sapato que a gente chama de estequiometria. Então vamos lá. Primeira coisa, primeiro caso, reações sucessivas que eu vou mostrar para vocês aqui no slide, em que eu quero, uma situação hipotética, calcular a massa em quilogramas. E aí, vamos lá, na hora que você está fazendo exercício, primeira coisa já é identificar a sua grandeza. Então, eu quero massa, e aqui ele já está me dizendo em quilograma. Eu quero calcular a massa de carvão que é consumido para produzir 1 tonelada de ferro. Então, olha só. Eu tenho uma equação química que eu já sei exatamente quais substâncias eu vou correlacionar. Eu vou correlacionar o carvão e o ferro. O resto da equação não me interessa. Para isso, deve-se considerar que o monóxido de carbono, que é o CO, formado na primeira reação, ele é totalmente consumido na segunda. E aqui foi dado para vocês as etapas da reação. Então, eu tenho uma primeira etapa que consiste na combustão do carvão, e quando a gente fala do carvão, a gente está falando aqui do carbono. Essa primeira combustão vai formar 2 mols de monóxido de carbono, na primeira etapa. Só que esse monóxido de carbono produzido, ele vai ser consumido na etapa seguinte, que consiste na reação do óxido de ferro 3 com o monóxido para produzir o ferro metálico.
Então, olha só, esse exercício está pedindo para você correlacionar duas substâncias, que seria, primeiramente, o ferro e, em segundo, o carvão. Só que você não pode correlacionar nas etapas, você precisa determinar a equação global, até porque todo o monóxido produzido, ele foi consumido na etapa seguinte, o que significa que você vai somar essas etapas. Somar as etapas, neste caso, significa que a quantidade de CO tem que ser igual à quantidade consumida na segunda reação. Então, na verdade, a gente vai perceber aqui pela equação que na primeira etapa eu tenho 2 mols de CO, sendo que na segunda etapa eu tenho 3 mols de CO, e eu preciso igualar essas quantidades. Então, na verdade, o que você vai fazer é multiplicar a primeira equação por 1,5. Porque se eu multiplicar por 1,5, eu passo a ter 3 mols de CO. Lembrando que quando você faz isso, você multiplica todos os participantes da reação. Então, vai ficar 2 vezes 1,5 vai virar 3. 1 vezes 1,5 vai virar 1,5. 2 vezes 1,5 vai virar 3. Então, agora eu tenho a quantidade de CO produzida na primeira etapa igual à quantidade de monóxido consumida na segunda. Com base nisso, eu consigo somar essas etapas para chegar numa equação global, já com esses coeficientes ajustados. Então, eu tenho como equação global 3 mols de carvão, eu tenho 1 mol de óxido de ferro 3, mais 1,5 mol de gás oxigênio, que acaba por produzir 2 mols de ferro e 3 mols de CO2. Não me interessam os outros participantes desde que a minha equação esteja corretamente balanceada. Eu quero saber a massa de carvão que vai ser gasta para produzir 1 tonelada de ferro. Então, eu só vou correlacionar carvão e ferro. Então, é só isso que a gente precisa correlacionar. Então, continuando. A partir da equação global, como a gente acabou de ver, eu percebo que 3 mols de carvão vão produzir 2 mols de ferro. E é essa relação que nós vamos tirar. Então, olha só. Quando eu tenho, então, 3 mols de carvão produzindo 2 mols de ferro, agora eu venho para a substituição da grandeza mol. Eu vou substituir o mol por qual grandeza? No caso do carvão, ele está me pedindo massa e atenção à unidade. Ele está te pedindo massa em quilograma. Eu sei que 1 mol de carvão, que seria com base no carbono, tem 12 gramas. E aqui é importante relacionar que isso vem da massa molar do carbono, que é o valor tabelado de 12 gramas por mol. Então, eu vou relacionar massa do carbono com massa do ferro. No caso do ferro, esse valor tabelado de massa molar vale 56 gramas por mol. Então, esse valor tabelado nós teríamos para consultar. Então, eu sei que 3 vezes 12 gramas de carbono acaba por produzir 2 vezes 56 gramas de ferro. Aí vem a pergunta, qual é a massa em quilogramas? Qual a massa em quilogramas de carvão que vai ser produzido aqui? Qual a massa de carvão, na verdade, em quilogramas que vai ser consumido para produzir 1 tonelada de ferro? E aqui, vamos lá. 1 tonelada de ferro, eu preciso trabalhar com as mesmas unidades. É lembrar que, nesse caso, eu tenho 1.000 quilos de ferro. E aí, muita atenção nesse caso, porque eu posso deixar em quilogramas. Eu falei para vocês lá no início que eu posso trabalhar com unidades distintas, desde que as unidades da minha regra de 3 estejam aos pares. O que seria isso? Eu tenho grama correlacionando com grama. Eu tenho quilograma relacionando com quilograma. E aí, na verdade, é só a gente fazer a continha e você vai ter a informação da quantidade de carvão consumido nesse processo. Então, fique muito atento em relação a isso, porque é muito fácil correlacionar. Você só precisa, nesse caso, somar cada uma das etapas para chegar na reação global.